Você pode sentar. Que bom que você veio, mais uma vez está aqui. Quem veio aqui ouvir a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Tem aquela jovem lá no fundo, lá depois do Osmar. Que Deus abençoe, tá, irmã? Atrás ali, você mesmo aí. Está sempre aqui, que Deus te abençoe, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, acabamos de ler um texto e quando a gente vem à igreja, a gente vem para ouvir a palavra de Deus, né? E obviamente que pregar a palavra de Deus é um desafio, porque não é apenas a exposição de um conhecimento pessoal, não, o objetivo não é esse, mas sim falar daquilo que vem da palavra e que vem de Deus para a nossa vida. Ou seja, quando eu venho à igreja, eu venho para buscar uma resposta, uma edificação, uma palavra que vem do coração de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus já falou e vai continuar falando com você. Valeu a pena você ter vindo aqui, até aqui, e vai valer muito mais. E eu vou te dar 4 motivos. Primeiro, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra. Então você vai ser santificado agora de forma como você não foi ainda, pelo poder da palavra. João 15:3. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então você vai ficar levinho, né? Espiritualmente, emocionalmente, porque é o poder da palavra. Então ela nos dá essa leveza emocional e espiritual para mais uma semana de lutas e desafios e bênçãos e tudo mais. Então, te dei 2 motivos. Ela nos santifica, ela também, a palavra de Deus, que foi lida agora um versículo aqui que a gente vai expor, ela também nos limpa, né? O segundo motivo. E o terceiro motivo é que ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, a palavra vai naquilo que nós chamamos de o recôndito do ser, onde o psiquiatra não vai, o psicanalista não vai, o psicólogo não vai, a palavra vai lá, ela tem uma profusão e entra e adentra nessa dimensão da alma humana e ela nos traz cura emocional, restauração espiritual. Então, está preparado? Amém? Então vamos então à mensagem do Senhor. O texto que lemos é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, é uma das cartas mais teológicas do Novo Testamento, é uma das cartas onde Paulo vai fazer uma didaquê, ou seja, um conjunto e um compêndio de doutrinas numa única carta para tentar sintetizar aquilo que a fé apresenta. E nesse texto, Paulo, no capítulo 8, ele vai falar de diversos assuntos, e entre esses assuntos ele vai falar daquilo que marca a nossa vida, que são lutas, problemas, fraquezas e dificuldades. Todo mundo nessa terra passa por lutas, problemas, fraquezas e dificuldades. Não há nenhum ser humano nessa terra que não passe por problemas. E eu posso reafirmar aqui e dizer com toda a certeza no meu coração que o Senhor não nos enganou. Porque João 16:33, no Evangelho está escrito: no mundo tereis aflições. Eu não quero, mas tem. Eu não quero aflição, mas ela vem. Mas Jesus falou o segredo: mas tem de bom ânimo. Então o segredo é eu conseguir manter o bom ânimo apesar das lutas, manter o bom ânimo apesar dos desafios, manter o bom ânimo apesar das dificuldades que me cercam. Então a Bíblia apresenta, e Jesus não nos enganou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, você pode projetar? Então, eu venci o mundo. Então, Jesus mostra para nós essa dimensão. Agora, de outro modo, Jesus também falou, em Mateus 6:34, basta cada dia o seu mal, ou seja, cada dia da vida vai ter o mal. O mal está aí, e o mal pode ser males, né? Os males são tantos, né? Quer ver um mal que acontece muito com a gente? Frustração com o outro. Às vezes nós nos frustramos com as pessoas. E eu li uma frase essa semana que é bíblica, que me marcou, né? Se você não quer se frustrar com o outro, número 1, não espere nada de ninguém. Número 2, espere pouco de você. Número 3, espere tudo de Deus.
Então é real, porque se eu esperar sempre do outro, eu vou me frustrar, porque o outro não vai me responder à minha expectativa. E se eu esperar muito de mim, eu vou ser um carrasco de mim mesmo, eu vou ficar me martirizando, me fazendo sofrer, porque eu vou cobrar demais de mim. Exigência demais consigo mesmo, é o carrasco de si mesmo. E aí então, eu devo esperar tudo de Deus. Bom, pastor, o que tem a ver com esse texto? Esse texto, Romanos 8:26, diz assim: também o Espírito, falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso aqui é maneiro. Lá na faculdade de teologia, nós estudamos uma matéria chamada Teologia da Oração. Mas segundo o apóstolo Paulo, ninguém sabe orar de forma convenientemente. Segundo o apóstolo Paulo, ninguém sabe orar como convém. O cara pode ser PhD, ter mestrado, doutorado, não vai adiantar, isso é coisa da dimensão do mundo espiritual. Por isso que eu sempre digo, experiência espiritual, cada um tem a sua, e a amizade continua, senão a gente vai brigar. Porque o cara vai chegar para mim e falar: pastor, estava em casa, veio o arcanjo Miguel, nós tomamos um copo de café, depois veio Gabriel, tomamos um milkshake, conversamos sobre as mansões celestiais, depois Gabriel saiu, Miguel saiu, e depois veio os serafins voando lá na minha casa. Ok, Deus te abençoe, não precisa brigar. Agora, o problema é se ele trazer isso para o campo da doutrina, e doutrina não costume de igreja, mas doutrina bíblica, e querer aplicar isso à igreja. Então, o Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Isso é tão factual que tem crente que acredita em oração contrária. Aí, pastor, estão orando contrariamente, né? Tem crente que acredita que tem poder uma oração contrária. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Tem gente que pensa que Deus é manipulável. Tem gente que pensa que Deus é controlável. Deixa eu dar aqui uma palavra. Quem crê na Bíblia aqui? A Bíblia é a palavra, ela não vai ser, ela é a palavra. Projeta aí, Atos 17:24. Presta atenção, uma atributo da divindade para você não esquecer, tá certo? O que sustenta a igreja é a palavra. O que sustenta a igreja, não adianta show gospel, não adianta festa maneira, isso não sustenta a igreja. Ok? Não sustenta. A gente gosta de fazer lá o retiro, é maneiro, teve um encontro dos jovens agora legal, mas isso não sustenta a igreja. O que dá sustentabilidade para a sua vida e para a minha vida é o poder da palavra. E a gente só percebe isso na hora da guerra. A gente só percebe isso na hora da luta. Então, olha o que Paulo escreveu, ou melhor, falou e Lucas registrou, pregando para a, vamos dizer assim, a nata da filosofia greco-romana em Atenas, lá no Areópago. Olha o que Paulo diz. Paulo passando, viu diversos altares. E um altar estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, inteligentemente, começou a pregar para aquela turma. E ele começa aqui, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, vamos ler? Do céu, não habita em santuários, feito, 25, agora olha que pancada, nem é servido, eu dando para você botar comida para ele debaixo lá da comida lá, botar uma comidinha aqui, botar uma aguinha aqui, que Deus é esse? Não tem isso? Nas religiões tem ou não tem? Bota comida, bota frango, bota não sei o que para o bicho lá. Aí ó, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Dá uma fungada, irmão, vai. Agora dá um forte aplauso, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quem pode dar um aleluia aí, meu irmão? Ele a todos dá vida, respiração e muito. Agora volta o versículo ali, oh, jovem, só para terminar. Não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa, volta aí, rapaz, 25, precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos dá vida, respiração e tudo. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, preste bem atenção. O Deus da Bíblia é o seu Deus? Vou perguntar de novo, o Deus da Bíblia é o seu Deus? Então vamos lá, o Deus da Bíblia, que é o seu Deus,
que é o meu Deus, é o Deus que eu prego, é o Deus da primeira igreja batista em Parque Dourado, da igreja que vive pela fé, ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada dessa terra para existir. Ok? Ele mesmo é quem dá vida a todos. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem projeto na sua vida. Então, ó, respiração e tudo. Dentro da divindade, quando nós aprendemos na Bíblia, esse aqui é um atributo divino chamado, diga comigo, azeidade. Azeidade é um atributo incomunicável. Esse atributo não é comunicado a nenhum humano. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós dependemos de alguém. Por mais que eu fale, eu não quero depender de ninguém. Você depende de alguém para alguma coisa. Você precisa de alguém para alguma coisa. Amém? Porque nós dependemos uns dos outros. É como eu digo, a cadeia humana sociológica está aí. Daqui a pouco um está correndo. Para quê? Amanhã eu vou correr para abrir o escritório. Ok? Amanhã eu vou correr para botar gasolina no carro do outro. Amanhã eu vou correr para dirigir o ônibus, porque eu tenho que levar um monte de gente para o trabalho. Amanhã eu vou correr porque eu tenho que ir lá limpar não sei o quê. Amanhã eu vou correr porque eu tenho que dar aula. Amanhã eu vou correr. Está todo mundo correndo para servir o outro, mas ninguém entendeu isso ainda. Todo mundo nessa terra está um servindo o outro. Tudo que você faz é para servir alguém, mas ninguém entendeu isso ainda. E se todo mundo entendesse esse serviço no melhor, a porta está aberta, a bênção da prosperidade estaria presente muito mais na vida de cada um de nós. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente está na terra para servir alguém, a habilidade que Deus te deu é para servir alguém. Tudo que Deus fez. Então, nesse texto mostra o atributo da azeidade. Deus não depende de ninguém. Aí Paulo falou lá, vamos voltar? Não sabemos orar como? Convém. Então tem gente que pensa que controla Deus, pensa que tem oração contrária, sabe? Pensa que está faltando alguma coisa para Deus fazer o milagre. Deixa eu te dar um negócio aqui. Você não controla Deus, eu não controlo Deus. A minha oração não muda os planos de Deus. Não, pode buscar texto da Bíblia à vontade. Meu amigo, a minha oração me faz se prostrar, se voltar, se curvar a um Deus que é todo poderoso. Porque constantemente nós nos desviamos, nós nos afastamos, porque segundo Jeremias 17, versículo 9, o nosso coração é extremamente enganoso. Tem gente que era membro aqui, saiu daqui porque não estava bom. Não, eu vou para a igreja, não importa o nome. Cadê? Está no mundo. O problema era o pastor, era a igreja, é o diabo? Não, o problema é a pessoa. Por quê? Porque ela não conhece a palavra, não conhece o Espírito Santo, não conhece a Deus e está servindo a Deus que é um servidor, ele não é Senhor. Criança é assim, pai, me dá o danoninho. Hoje a minha menina, pai, está aqui uma listinha. Falei, listinha? Como é que é isso? Não, eu escrevi aqui uma lista para comprar para mim no mercado. Quem faz isso é a mãe dela. Ela escreveu lá, ó, Kinder Ovo. Como é que é o nome do negócio lá, cara? Cadê a filha? Mas o que ela escreveu lá? Quem? Neston. É aquele garrafinho assim. Biscoito não sei das quantas. Aí a lista dela desse tamanho, uma folha de A4. Com letras garrafais. Aí eu falei, rapaz, vou ter que ir lá. Então tem crente, amém pelos nossos filhos, mas tem crente que pensa que Deus é assim. Aí Deus está com a listinha aqui. Senhor, pode fazer. Se tu não fizer, eu estou com raiva. Esse Deus que esse Brasil está servindo não é Deus da Bíblia não, gente. É um Deus que é servidor, ele não é Senhor. O Deus que nós servimos e o Deus que nós oramos, ele é Senhor, está no trono, está no controle e faz tudo como lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo conforme ele quer. Vou repetir o que eu falei aqui domingo passado. Se Deus quiser, se a hora é essa, a porta abre, o milagre chega, a cura chegou e a porta está aberta para você no nome de Jesus. Porque é o Deus que nós servimos. É por isso que nós estamos aqui 25 anos. É por isso que eu estou aqui já há 18 anos. É por isso. Porque o que nos sustenta não é a gente, é a palavra de Deus. Então, minha gente, olha só. Vamos lá. Quando eu digo que tem gente acreditando que é oração contrária, é porque não conhece 1 João 5,14.
Primeira carta de João 5,14, não precisa de abrir, ele vai projetar, eu vou citando. Olha o que João escreveu. Vou perguntar de novo, quem aqui crê na Bíblia? Então vamos lá. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua o que Ele faz? Diga comigo assim, o meu Deus só ouve o que Ele quer. O meu Deus só faz o que Ele quer. Alguém poderia falar, então para que eu estou orando? Você não está orando para controlar Deus, você está orando para submeter a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então, na verdade, eu oro não para me fazer a minha vontade, mas para me submeter à vontade de Deus. Ele é poderoso, irmãos. Vamos ler junto? 2, 3, já, vamos lá. Ok. Ele nos ouve. Ele não entendeu nada, só para desligar aqui para mim. Ele nos ouve. Entendeu? Se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele... Então vamos voltar ao texto base. E aí só para você entender. O cara está orando, Senhor, eu quero uma mulher assim, 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 assim. É da vontade de Deus ou é da sua vontade? Ok? Então, vamos ver se é da vontade de Deus ou só da sua. Porque muitas das vezes nós queremos estabelecer a nossa vontade. Então, Paulo diz, não sabemos orar como, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, o tema da palavra em 3 tópicos, um tema eu termino agora, e eu já fiz toda a introdução até alongada, para você entender que o teu Deus está no controle, que Ele é soberano, e que Ele está operando, e que Ele vai continuar agindo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Diz o texto, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. O tema da mensagem é o Deus que nos assiste em nossas fraquezas. Vamos dizer isso bem alto? 1, 2, 3, já. Quem é esse Deus? O texto é claro. Quem é o Deus que nos assiste em nossas fraquezas? O que Ele faz com a gente? Será que todo mundo no Brasil realmente que está dentro de uma igreja está buscando palavra, evangelho, para poder viver uma realidade de vida cristã? Para poder viver uma realidade de entender que há um Deus que nos assiste em nossas fraquezas? O que é nos assistir? Ele nos assiste, Ele nos contempla, Ele nos vê, Ele está atento a nós, Ele está vendo cada um de nós. Foi por isso que Jesus falou, João 16, 24, não tem me pedido nada, peça e eu te darei, para que a sua alegria seja completa. Cadê o Altair? Desliga aqui para mim, meu jovem, por favor. Pediu o jovem, ele voou na maionese, está me arrebentando aqui esse ar. Então preste atenção, preste bem atenção. Então, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Aí você pergunta, beleza, então vamos entender, para a gente concluir aqui, o que Paulo passou, as lutas que Paulo viveu, e o que dimensionou ele a escrever isso. Obviamente foi revelação de Deus, que o Espírito Santo, que é o Deus que nos assiste em nossas fraquezas, né? Ele revelou a Paulo. Porque muitas das vezes, quando a gente está debaixo de uma luta, a gente começa a falar, poxa, ninguém me atendeu, ninguém me assistiu, ninguém me visitou, ninguém falou comigo, ninguém me viu. Porque quando a gente está com luta, a gente quer que todo mundo ache que o mundo girou em nosso favor, ou o mundo está em volta de nós. E nós começamos a buscar culpados. Nós começamos a buscar culpados. Tem gente que bota a culpa no pai, o pai já até morreu. Não, meu pai, a culpa foi dele. Tem gente que bota a culpa na mãe, tem gente que não bota a culpa no pai, não bota a culpa na mãe, bota no professor. Não, foi aquele professor lá que falou aquilo para mim. Tem gente que bota a culpa, irmão, em todo mundo. Principalmente na igreja, no pastor, no diabo. Mas nunca olha para dentro de si e percebe que o erro foi meu. O equívoco foi todo meu. Eu me equivoquei. Eu que agi errado, e agora? Agora eu tenho um Deus que me assiste nas minhas fraquezas. Agora eu tenho um Deus que pode estar comigo. E Ele falou em Mateus 28, eis que estou convosco de vez em quando.
Eis que estou com você quando você está rindo. Quer ver uma pergunta? Quem gosta de gente mal-humorada? Levanta a mão. Quem gosta de estar perto de gente chata? Levanta a mão. Quem gosta de chegar no trabalho e encontrar um chato de galocha? Fala assim, eu gosto. Quem gosta de chegar na igreja e encontrar um crente nojento? Aqui não tem isso não. Quem gosta? Fala, amém. Ninguém gosta. Deixa eu te dar uma palavra. O nosso Deus. Você já acordou, eu já falei isso aqui, e você falou assim, ó, hoje eu acordei e eu nem me aguento hoje. Nem eu estou me entendendo. Eu estou hoje, olha, hoje eu estou nervosa, estou nervoso. Quem já acordou assim? Hoje eu nem me aguento. Digo para o teu vizinho, só o teu Deus te aguenta, meu irmão. Esse Deus aguenta todo mundo. Porque ele diz o seguinte, eis que estou convosco. Não no dia que você está feliz, animadinho, alegrezinho. Não. Eis que estou convosco. Você está com dinheiro no bolso, reina à toa. Não. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nos 35 dias do CTI, o Senhor estava com você, Paulo. Eis que estou convosco todos os dias. E Ele estará com você até a consumação dos séculos. Mesmo se acordando chato, nojento, sabe? Mesmo se acordando mal-humorado, Deus não vai falar, está mal-humorado? Tchau, morre. Não, não. O Senhor continua com você. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus, é isso aí. É verdade, é bíblico, Ele está conosco. Está rindo, né, varão? Ele está com a gente. Então, o Deus que nos assiste em nossa fraqueza, Ele nos dá 3 perspectivas. E aqui eu fecho. Porque essas perspectivas só é possível porque você não está em religião. Aí eu te explico. Mundialmente, nós temos 11 religiões. Mundialmente. Tá certo? 11. Eu vou citar algumas: cristianismo, budismo, jainismo, sikhismo, judaísmo, shintoísmo, e vai embora os ismos, são 11. Seita tem milhares. Seita tem milhares. Religiões, 11. Mas das 11 religiões mundiais, só Deus, só Cristo, no cristianismo, Deus é pessoal. Ele fala com você. Ele não precisa que você leve uma oferenda para Ele agir para você. Não, vou chegar aqui, botar aqui um pratinho, botar não sei o quê, conforme você leu. Ele não precisa disso. Ele não precisa de galho de arroz, pato de São Jorge, comigo ninguém pode, sal grosso, óleo, não precisa nada disso. Tudo isso aí é pataquada. E se tem alguma igreja evangélica praticando isso, está fora da Bíblia. Então preste bem atenção. A grande realidade que esse Deus, que nos assiste em nossa fraqueza, Ele fala conosco. Ele fala não só aqui no culto, agora, no momento da palavra, mas Ele fala conosco 24 horas. Deus já falou com você hoje. Você pode até não ter ouvido. Você pode até, e eu também, posso estar teimando. Você pode até estar com o ouvido tapado. Mas Deus está falando. Então, no meio da luta que Paulo passou, entre tantas, eu vou citar agora algumas lutas que Paulo enfrentou nas suas viagens missionárias. Abra aí, Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar dos seus sofrimentos, a partir do versículo 24. 2 Coríntios 11, 24. Olha o que ele vai dizer. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Olha para cá. O que acontece? Uma quarentena, era 40 chibatadas com chicote que tinha 7 pontas. Na ponta tinha osso e tinha um negócio que virava assim. Quando batia na pele, que puxava, que ele arrancava a pele e carne. Então, Paulo tomou 5 quarentenas. Tinha que dar 40, eles davam 39 para dar mais uma. Malandragem, maldosa. Tinha que dar 40, dava 39 para dar mais uma. Ele tomou 5. 5 vezes 39. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá? 5 vezes 39, dá quanto?
195 chicotadas. Segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, médicos, disseram o seguinte: nas primeiras 10 chicotadas, o cara perdia o controle digestivo, o controle intestinal, o controle urinário. Ele se urinava e fazia número 2 sem querer. Nas primeiras 10 chicotadas. Nas próximas chicotadas, para completar 15, ele começava a delirar. Paulo tomou 100 e... Como é que esse cara ficou vivo? O Deus que nos assiste em nossas fraquezas. Aí, ó, fui 3 vezes fustigado com vara. Pegava a vara, igual fazia com bicho, e dava na parte do estômago do cara. Por 3 vezes. Já tomar uma pancada, né? Tinha um filme do Van Damme, não sei quem já assistiu o Van Damme aqui. Tinha um filme dele que eles pegavam um bambu e davam ali na barriga do cara, né? Plá! Mas o fustigado com vara, ele não dava assim de lá, dava de frente, né? Aí o Paulo, uma vez apedrejado, isso foi lá em Listra, pedrada, foi dado como morto, tá? Passou um naufrágio, 3 vezes uma noite, um dia passei na voragem do mar, e escondia para Roma. Isso Paulo está resumindo os sofrimentos dele. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios e perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, sinistro. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele fala assim: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece também que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza e que eu não me inflame. Se tenho gloriar-me, gloriar-me-ei que diz respeito à minha fraqueza. Por que Paulo diz isso? Por que Paulo, no meio de tanta pancada, não desistiu? Por que crente como eu e você desiste por muito menos? Por muito menos abandona a fé. Meu irmão, no meio dessa doideira toda, teve um dia que eu tive que ir no shopping, eu não lembro o que foi fazer, era um negócio para resolver. Lembrei, comprar o pneu do carro. Estava uma chuva de maluco, chovendo. No shopping não tinha lugar nem para estacionar. O shopping estava tomado, está todo mundo duro. Amém ou não? Estamos sem dinheiro. Falei, rapaz, essa igreja aqui é sinistra. O shopping, nada contra, não estou nada contra não, pelo amor, a pessoa vem a gente pregar e deturpa, né? Mas o que eu estou falando é como que a gente inverte as coisas. E eu falei, cara, que doideira, isso aqui está tomado de gente. Basta uma chuvinha, pode ser a mais fina possível. A maioria não vem para a casa de Deus. Sim ou não, gente? Basta qualquer coisa. Irmãos amados, o Paulo, ele passou por tudo isso e muito mais, porque ele conhecia o Deus que nos assiste em nossas fraquezas. E conhecendo esse Deus, ele vai dimensionar agora a perspectiva que eu falei, número 1. E essa perspectiva que o diabo quer que você e eu não tenha. Você que tem passado por luta, você que tem passado por dificuldade, você que tem passado até em largar a fé. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Olha só, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Olha a dimensão do cara, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Feche seus olhos por alguns segundos. Fechou os olhos? O que você não está vendo é eterno. Agora abra os olhos. O que você está vendo é temporal. O que Deus está dizendo?
Paulo, olha a dimensão dele. O Deus que nos assiste em nossa fraqueza nos dá uma perspectiva diferente da luta. Por isso não desanimamos. Ainda que o homem exterior se corrompa de dia em dia, o homem interior é renovado de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Não temporando nas coisas que se veem. O que eu estou vendo é temporal. O que eu não vejo é eterno. O que eu quero dizer essa noite? O Deus que nos assiste em nossa fraqueza, nessa noite está dizendo: meu filho, foque na minha glória, foque na minha presença, e essa situação vai mudar no nome de Jesus. Foque na presença, foque, e aí você vai ver que o Deus que nos assiste em nossa fraqueza, no momento que você estava lá naquele leito, no momento que você estava lá no seu quarto, talvez essa semana, talvez sozinho chorando, talvez naquele banheiro, Deus que nos assiste estava lá, e Ele está mandando dizer essa noite: eu te fortaleço, você não desanima, porque essa tribulação, ela é momentânea, ela vai passar, e você vai chegar do outro lado. Esse é o Deus que nos fortalece, esse é o Deus que nos assiste. Na verdade, não desanime, porque o homem exterior, ele vai se corromper, mas o interior vai se renovar de dia em dia. Quem pode dar uma glória a Deus? Número 2, o Deus que nos assiste em nossas fraquezas, algumas vezes envia anjos em forma de pessoas. Eu vou repetir, e eu quero profetizar que essa semana Deus vai enviar um anjo para você, e se for outro caso, vai enviar uma anja. Então preste bem atenção. Olha, o Deus que nos assiste em nossa fraqueza envia anjos em forma de pessoas. Pastor, explica. O segundo já vou concluir, o terceiro terminou. Explica, vou te explicar então. O Deus que nos assiste em nossas fraquezas. Olha, preste bem atenção. Preste atenção. Quem aqui, desse lado aqui, já passou uma semana de muito desânimo, cansaço, fadiga, meio que triste, depressivo? Levanta a mão assim. Ih, caramba, muita gente. Desse lado aqui, quem passou? Ih, rapaz, meu Jesus, Deus está falando aqui. Desse lado aqui. Eita, Jeová. E aqui? Então Deus está falando nesse lugar. Diga assim: o Senhor está aqui, irmão. Então preste bem atenção. Eu também, luta pra caramba. Então preste bem atenção. A gente tem que se apegar aqui, na palavra. Então preste bem atenção. O Deus que nos assiste em nossas fraquezas, muitas das vezes manda anjo em forma de pessoas. Paulo, vamos para o Paulo. Eu estou falando do cara que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Eu estou falando do cara que foi o terceiro céu. Eu estou falando do cara que foi o cara da fé que fundou as igrejas todinha da Ásia. Esse cara, olha o que ele escreveu. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não ignoreis a tribulação que me sobreveio na Ásia. Ela foi acima das minhas forças. Eu desesperei da própria vida. Paulo está dizendo: eu quis morrer. Eu queria morrer. Isso não é sinônimo de fraqueza espiritual. Isso não é sinônimo que você é fraco na fé. Se você em algum momento ficou triste e quis morrer, é porque você é ser humano. É porque você é espiritual. A espiritualidade é revelada na humanidade. Pessoas que não choram, pessoas que não falam, pessoas que não se abraçam, pessoas que não se beijam, pessoas que não olham no rosto do outro, pessoas que não se preocupam no outro, estão desumanizadas. Pessoas que é cheia do Espírito Santo, elas são mais humanas, elas são como Jesus. Chegou em Jerusalém e começou a chorar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Porque Jesus viu Jerusalém e ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Seja mais humano, seja mais cheio do Espírito Santo, e você vai se preocupar mais com o seu irmão. Você vai ter mais sensibilidade emocional, mais sensibilidade espiritual. Irmãos amados e queridos do Senhor, a palavra diz que Paulo diz: irmãos, não ignore, porque tinha gente ignorando. Porque pimenta no olho do outro é refresco. Entende? Então não ignore. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Ele fala: quando eu cheguei na Macedônia, lutas por fora, combates por dentro. Mas o Deus que consola os abatidos, Ele me consolou com a chegada. Tito foi o anjo que Paulo precisava. Deus vai enviar um anjo em forma de pessoa para consolar você no nome de Jesus. Porque o Deus que nos assiste, Ele não assiste, fica aqui, ó, sofre miserável, vai mais, tá com a espada, um porrete na mão, apanha, morre desgraçado. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, segundo o Salmo 113, quem crê na Bíblia aqui?
Ele é aquele que se inclina das alturas para ver o que passa sobre o céu e sobre a terra. E o salmista fala: quem é como tu, que se inclina para ver o que passa sobre o céu e o que passa sobre a terra? Tudo que está acontecendo dentro da tua casa, tudo que está acontecendo na tua saúde, tudo que está acontecendo na tua família, o Senhor está vendo e o Senhor está agindo, e na hora certa Ele vai te dar a vitória, no nome de Jesus, irmão. Essa é a realidade. Então Ele é o Deus que nos assiste, é o Deus que está conosco, é o Deus da Bíblia. Irmãos amados, o Paulo, Deus enviou e eu para profetizar de novo. Eu não sei se Deus vai enviar um anjo em forma de gente lá no INSS. Eu não sei se Deus vai enviar um anjo de gente em forma de advogado. Eu não sei se Deus vai enviar em forma de gente um anjo que seja outra pessoa, porque nessa noite já está enviando um anjo chamado Pastor Ito Bezerra para dizer para você que Deus está contigo, que a vitória é tua, a vitória é nossa, no nome de Jesus, irmãos. Porque você não está sozinho. Nessa luta toda você não está sozinho. Há um Deus que te ama. Há um Deus que te assiste em suas fraquezas. E para você que está preocupado com o país, não se preocupa não. Há um Deus que cuida melhor do que você e qualquer um gestor, porque tem um Deus que está no controle. Terceiro e último lugar, e aí eu termino conforme prometido. Primeiro, Ele muda a nossa perspectiva. Segundo, Ele vem um anjo em forma humana, pessoas. Terceiro e último lugar, o Deus que nos assiste em nossa fraqueza, Ele manda o sobrenatural. Você pode se colocar de pé? Sobrenatural é fora do natural. E nessa noite nós vamos fazer uma oração, crendo nesse sobrenatural. Tem muita gente que fala: pô, você está na igreja, por que tanta luta? Talvez você já se perguntou: pastor, eu não entendo, por que na igreja eu estou com tanta luta? Estar na igreja não nos dá imunidade de problemas. É claro que nossa vida melhora. Eu estou olhando aqui para o Mário está ali, e vem na minha mente uma cena, lá atrás, Mário fazendo a casa dele, sozinho com a filha. Eu vou visitar Mário. Mário não tinha encontrado a princesa que está do lado dele. Estava com a maluca, endemoniada. Está gravando, pior que isso, se ela ver eu estou morto. Mas também nem sei quem ela é. Está falado. E o Mário estava lá sozinho, triste. Eu entrei naquele lugar, que hoje é um palácio, que Deus honra os seus servos. E ali, estava difícil, né, Mário? Naquele dia eu fui o anjo para abençoar você. Passou anos. Mário está aqui abençoado hoje. Porque, irmãos, nós somos limitados. Nós só vemos o que está à nossa frente. Deus projetou algo para você lá na frente. Não estrague. Eu quero ser profeta de Deus. Deus projetou algo para mim lá na frente. Não estrague. Tenha paciência. Como eu falei do Mário, porque veio aqui no meu coração, Deus tinha preparado. Tu esperava isso, Mário? Está abençoado assim? Com um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa também, com a casa, tudo direitinho? Claro que não esperava. A gente tem histórias. E eu posso olhar, começar a olhar, se eu começar a olhar aqui para os rostos, eu vou começar a lembrar, porque a grande maioria aqui tem uma experiência direta com Deus e comigo, nas suas lutas. Então, meus amados, terceiro e último lugar, o Deus que nos assiste em nossas fraquezas. E aí vem para você que tem orado, para você que na madrugada tem se levantado, para você que tem sido incomodado, ou para você que não tem levantado madrugada nenhuma, mas Deus tem te incomodado durante o dia, tem te incomodado sobre alguma coisa da sua família, Deus tem te incomodado sobre alguma situação que tem acontecido. Olha, mais uma luta. Deus nos assiste. Paulo e Silas foram presos no cárcere inferior. E aqui em Atos 16, 25, diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora olha o 26. Vamos ler só aquela primeira palavra. O que está escrito ali? Para aí. De repente é uma palavra que reflete não a contabilidade de minutos e segundos ou milésimos de segundos, mas é o de repente. É aquilo que é fracionado, não tem como fracionar. Piscou? De repente. Assim como de repente aconteceu aquele problema com você que você não esperava, assim como de repente aconteceu algo ruim na sua vida, eu quero profetizar que Deus tem um de repente dele para você. Que Deus tem o de repente dele na sua e na minha vida. Deus tem o de repente dele na sua família. Deus tem o de repente dele na sua casa. Porque o Deus que nos assiste é o Deus de milagres. E milagre sobrenatural. Então diz o texto que Paulo e Silas estão lá por volta de meia-noite, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. De repente, o milagre aconteceu. Nós vamos terminar agora. O Deus que nos assiste em nossas fraquezas, Ele tem um de repente para você. Ele tem um de repente para mim. De repente. De repente o telefone toca. De repente o WhatsApp chega. De repente a mensagem chegou. De repente o diagnóstico mudou. De repente. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui no templo da primeira Igreja Batista em Parque Dourado, no lugar que o senhor bem conhece, porque o senhor plantou essa igreja. Rua Tacílio Teles, quadra 10, lote 3. O Senhor não esqueceu esse endereço. E nessa noite tu está visitando esse povo agora. Ó Espírito Santo, nessa noite tu está trazendo do teu milagre, da tua bênção. Dessa noite está trazendo do de repente de Deus para essa turma abençoada. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão, ó Deus, com vergonha de voltar à igreja, porque sumiram por muito tempo, e o diabo faz isso. Satanás faz isso, a pessoa fica sem vir à igreja, depois fica com vergonha de ir. Se você está assistindo agora, é o diabo que está fazendo isso com você. O Senhor quer você na sua igreja, você faz parte dela, e o Senhor te ama. Pastor, eu estou esperando o senhor vir aqui, alguém vir aqui. Querido, o Espírito Santo está indo aí agora. Oh Deus, opera o teu milagre para a glória do teu nome. Rei do céu, estou aqui. Vamos cantar para orar e terminar essa celebração. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, o Senhor tem me sustentado até aqui. Feche seus olhos nessa hora e diga aí para o teu vizinho: Deus tem um de repente para a sua vida. Deus tem um de repente para a sua família. Eu quero em 3 minutos encerrar. Eu quero ir lá na porta, que eu quero te dar um abraço no nome de Jesus. Se você quer dar um abraço ao pastor, eu vou estar lá na porta daqui a 3 minutinhos e vamos encerrar. Amém. Rei do céu, estou aqui. Glória a Deus. Cantemos ao Senhor. Glória a Deus. Deus tem um de repente. Se você talvez está afastado, retorne essa noite, desanimado. O Deus que assiste em nossas fraquezas está aqui comigo. Tem gente que fala assim: poxa, eu não ia vir na igreja hoje, pastor, está tão desanimado ultimamente. Mas Deus te trouxe, Ele me trouxe, estamos juntos aqui. Oh. Rei do céu, estou aqui. Diga para Ele. Vamos terminar em 3 minutos. Prostrado, oh, Rei do céu, Rei do céu, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Eu posso ir além. O melhor lugar de estar, o melhor lugar pra se estar. oh aleluia, É aos seus pés.
O melhor lugar. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Antes da gente declarar, já viu o seu amor? Eu quero terminar contando em 1 minuto um testemunho. A minha menina teve alta na sexta, na quinta-feira, cheguei no hospital, entrei no elevador, um homem entrou comigo. Esse homem estava com balde, pano, as coisas para limpeza. Ele olhou para mim e falou assim: está indo visitar alguém? Eu falei: sim. Ele lá em tal lugar? Eu falei: não, ali. Aí, minha filha. Tá bom. Saí daí do elevador, fui. Ele me seguiu, não tinha visto. Aí ele bateu na porta e falou assim: posso fazer oração? Eu falei: claro. Aí ele entrou. Aí ele começou a falar com a Manoel. Aí falou assim: meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse quarto. Só de olhar para essa criança eu sinto Deus nesse lugar e tal. E começou a falar coisas que você conhece, você é crente, eu também, a gente conhece as coisas. E ele falou assim: eu sou pastor, eu posso fazer oração? Perguntou para ela. Ela pode. Ela falou: meu pai é pastor, eu sou cantora e missionária. Eu posso cantar? Ele não entendeu. Não, já comi. Não, perguntando se pode cantar. Aí ela começou a cantar. Essa música está cantando muito aí agora, que é do deserto, que eu esqueço. Eu esqueci a música. Do deserto aí. O deserto está. Você conhece aí? Não é isso? Isso. O homem começou a chorar. E ele começou a chorar. E você. Aí começou o mistério, né? Vai embora, que é o. Porque ele sentiu Deus aí naquele lugar. E aí ele falou: rapaz, eu vim aqui para abençoar e estou sendo abençoado por essa menina. E ele começou a orar por ela. E no outro dia ela teve alta. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei para você aqui. Ele falou algumas coisas lá, né? Que a Bíblia fala em Amós 3:7. Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos servos e profetas. Então Deus ele fala com você. Ok? Quando ele usa alguém é só para confirmar o que ele já falou com você. Deus não é arbitrário. Não entrega a sua vida a guru. A gente tem um Deus que fala conosco. Amém ou não? Amém. E aí, aquele homem foi uma bênção de Deus. E eu estava aqui pregando. E nesse momento agora eu queria falar isso para você. Quero repetir. Nesta semana, Deus vai enviar anjo em forma de gente para abençoar você. Então fique ligado, porque às vezes eu vou enviar alguém e você vai menosprezar. Imagine se eu fosse um crente. Porque tem crente assim. Tem crente metido a besta, sim ou não? Tem crente que parece que não é crente quando está em determinados lugares, sim ou não? Sim. Tenha sensibilidade. E Deus dessa semana tem milagres para você. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Só a igreja. Já vi o seu amor fazer. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, aleluia, nunca. Oh, e me envolve. Já vê o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Eu quero impetrar a benção agora. E eu quero dizer para você: receba o teu milagre. Receba o teu milagre. De repente, as portas do cárcere se abriram. Houve um terremoto. Oh Deus,
obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela graça de Jesus em nós e pelo que está fazendo nesse lugar. Se você está aqui afastado ou longe do Senhor, não teve encontro com Ele, tome sua decisão de retornar à comunhão. Eu vou estar lá à porta agora. Me procure no final e diga: pastor, estou voltando à comunhão com Cristo e eu quero orar por você, para que você fique firme na fé. Que Deus te abençoe, porque Ele é vitorioso. Eu vou impetrar a bênção. Nós vamos estar encerrando com a igreja cantando Vitorioso És. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce comunhão e consolação do Santo e Meigo Espírito de Deus repouse sobre todo Israel espiritual de Deus, espalhado sobre a face da terra. Repouse sobre a primeira igreja batista em Parque Colorado. Repouse sobre a igreja em Morabi e sobre todo aquele que sai daqui com certeza que o Senhor te assiste nas suas fraquezas, e que essa semana não será diferente. Ele estará diante de você para te guiar, por trás de você para te proteger, sobre sua cabeça para te iluminar e sobre teus pés para te amparar. Tenha uma boa semana. O povo de Jesus diz amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Já vi. Vitorioso é. Vitorioso é, vitorioso.